Eclesiastes 3, de 16 a 22, assim diz a palavra do Senhor. Vi ainda debaixo do sol, que no lugar do juízo reinava maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda boa obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmo como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima, e os dos animais para baixo, para a terra. Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, fala aos nossos corações, ilumina, Senhor, a nossa mente, a nossa vida. Dá para nós, Senhor, compreensão, direção, Deus, sabedoria, transformação que vem da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, desde algumas semanas atrás, excetuando-se na semana passada, nós temos refletido com o Salomão aqui no livro de Eclesiastes, especialmente na questão do tempo. O pastor Alexandre falou Eclesiastes 3, de 1 a 8. Depois eu falei sobre Eclesiastes 3, de 9 a 15. E nessas duas partes da Bíblia, Salomão está falando bastante sobre essa questão do tempo. Na parte mais famosa, lembrando que há tempo para todas as coisas. Mas agora, Salomão faz uma ruptura no pensamento dele. A gente não sabe exatamente por quê, mas vamos imaginar que, para pensar sobre o tempo, Salomão estava ali na porta da sua belíssima casa, olhando para as estrelas, olhando para o céu e refletindo sobre a existência, refletindo sobre o tempo, refletindo sobre a brevidade da vida. Mas tem um determinado momento em que Salomão dá uma escapadinha, em vez de olhar para o céu, ele olha para o lado, e parece que ali ele tem um jornal do seu dia e do seu tempo, e ali ele começa, a partir da sua leitura do jornal, refletir aquilo que ele escreve aqui nesse texto. Quando ele abre o jornal, que é chamado O Israel, as notícias, meus irmãos, não eram as melhores possíveis. Depois de olhar e refletir sobre o tempo, ele percebe que tinha gente querendo jogar bomba no outro, quase como se fossem dois adolescentes jogando videogame, uma nação contra outra nação, querendo saber quem tem o maior poder bélico. E ele leu essa notícia no jornal. E ele leu depois também algumas matérias à frente, que tinha gente que ainda sacrificava outras vidas em função de petróleo, ou outras riquezas, e a riqueza mais importante do seu país, que são os seus próprios cidadãos, em função de outras coisas, da além-mar, de outra terra, e ele ali percebe que essas notícias estão correndo por ali. E tantas outras, e Salomão olha para esse momento, em gente que tinha o poder para parar essas coisas, ou gente que tinha o poder para influenciar todas essas coisas, e esse é o momento onde Salomão mais se surpreende, porque Salomão olhou a mídia, e viu ali muita gente boa, mas viu também gente vendida, defendendo não mais a verdade, mas defendendo aqueles a quem pagavam mais. Ele olhou para quem aplicava as leis na sua época, e viu também muita gente boa, mas muita gente que fingia que não via. Viu ali gente que formava um poder paralelo, cujo poderoso chefão, meus irmãos, não eram as leis. O poderoso chefão era o dinheiro. Gente que vendia as sentenças, gente que usava do seu cargo para o benefício próprio, ou benefício de outras pessoas. Tudo isso Salomão estava lendo no jornal, meus irmãos. Salomão olhou para quem fazia as leis e viu algumas pessoas boas, e nem mais tantas. E viu que tudo era um grande corporativismo,
e viu ali, em quem fazia as leis, um grande jogo de interesses, e que o povo mesmo não era visto, o povo mesmo não era amado, o povo mesmo não era servido, e essa gente que podia transformar as coisas através da lei, estava participando das mesmas iniquidades. E Salomão também olhou os cidadãos, e viu que muitos reclamavam, mas muitos davam propina, muitos burlavam as leis, muitos sonegavam os seus impostos, muitos achavam que sempre o dever de fazer a coisa certa era dos outros, mas não se era capaz de se enxergar numa posição onde ele podia fazer essas coisas. E lá em Israel, meus irmãos, lá em Israel, há muitos anos atrás, Salomão lê essa notícia e faz a seguinte conclusão, que é o versículo 16, vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, mais maldade ainda. Ele para de refletir sobre o tempo, e começa a olhar para a vida, e perceber, meus irmãos, que a iniquidade, ela estava institucionalizada. No lugar onde se tomavam as grandes decisões, e é isso aqui que tem a ver com essa primeira palavra aqui, que é o juízo. Nesse lugar, o que ele fala? Reinava a maldade. E no dia a dia, ou seja, no lugar da justiça, do nosso dia a dia, onde nós poderíamos fazer o bem para as pessoas, respeitar a lei, não mais no âmbito das instituições, mas no âmbito das nossas relações, ele falou, não muda nada. Usa a mesma palavra. Se lá reina a maldade, aqui também reina a maldade. E a conclusão de um comentarista falando nesse texto, ele diz exatamente isso: o pregador descobre que a injustiça como norma de convivência social, de fato, ela se institucionalizou. Ao invés de olhar para a injustiça como algo, uma exceção de algumas pessoas que fazem as coisas, de olhar com um olhar de ojeriza, o povo estava começando a perceber que tudo, na verdade, fazia parte do jogo. Seja da esfera de quem comanda, seja da esfera de quem lidera, mas seja da esfera de quem também é liderado, a percepção era essa. Eu percebi agora, olhando para meu povo, olhando para minha nação e olhando para o mundo, que a injustiça se tornou parte da vida das pessoas. Senhoras e senhores, é isso exatamente que ele fala. A institucionalização da iniquidade. E esse não é profeta? Esse é escritor e esse é cantor. Numa das suas músicas, o Renato Russo falou: vamos celebrar a nossa justiça, a ganância e a difamação, vamos celebrar os preconceitos, o voto dos analfabetos, comemorar a água podre, todos os impostos, queimadas, mentiras e sequestros, o nosso castelo de cartas marcadas, o trabalho escravo, o nosso pequeno universo, toda hipocrisia, toda afetação, todo roubo e toda indiferença. Vamos celebrar as epidemias e a festa da torcida campeã. Vamos celebrar a fome, não ter a quem ouvir, não se ter a quem amar. Vamos alimentar o que é maldade. Vamos machucar o coração. A leitura do Renato Russo, de muito tempo atrás, ou de algum tempo atrás, parece que é a mesma leitura, não estou canonizando, botando o mesmo nível de igualdade, mas que a grande verdade é que hoje a gente olha para um lado, e a gente olha para um outro, e a gente olha para dentro da gente, e a gente olha para o nosso lado, e é exatamente isso que a gente se depara, meus irmãos. A institucionalização da nossa iniquidade. O que era exceção hoje virou lei. O que era vergonha hoje virou parte do jogo. O que era as escuras hoje se faz a claras. E quando a gente vai tentar recorrer a quem nós deveríamos, e percebemos que as mesmas coisas acontecem a quem deveria nos socorrer, e assim acontece com nós também. E ele faz uma seguinte constatação sobre esse assunto: é verdade, reina a maldade, e no lugar da justiça, mais maldade ainda. Então ele disse com ele mesmo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Para tentar resolver essa questão na sua cabeça, porque para pensar é neurotizante. Se você olhar para todos os lados e perceber que essa maldade se alastrou, para onde você vai recorrer? Salomão fala que ainda existe justiça, não da nossa parte, não da parte de quem governa, essa justiça total, absoluta e completa, mas se existe alguém que continua sendo justo, 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 santo, santo, santo e poderoso e ainda atua nos nossos dias, é Deus, que há de julgar o justo e o
perverso. O pregador aqui é crente mesmo, meus irmãos. Ele acha, ele sabe, ele crê que Deus há de julgar todas as pessoas. E nós sabemos que você pode olhar essa palavra, Deus há de julgar os justos e os perversos. Como assim? Quem é justo? A Bíblia diz que não há um justo, sequer um. Mas a concepção de justo ali no Antigo Testamento é aquela pessoa que obedece a Deus, que ama a Deus, que busca a Deus. É como a gente falaria hoje, é o cristão, é o crente. Não que ninguém aqui, ou todos nós que somos cristãos, que somos crentes, nós não somos perfeitos de forma nenhuma, mas somos aos olhos de Deus considerados justos, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E a Bíblia nos diz que nós, os justos ou os justificados e os perversos, aqueles que não conhecem a Deus, todos nós um dia compareceremos perante o tribunal do Senhor. E eu sei, eu gostaria muito, e provavelmente você também, que Deus fizesse essa justiça, que a Bíblia nos está dizendo que Ele há de fazer, ainda no nosso tempo. Especialmente quando a injustiça, ela aconteceu contra nós. Porque às vezes é muito fácil a gente, para uma pessoa que sofreu uma perda muito grande por causa de justiça, seja uma pessoa, seja um assassinato, seja uma causa na justiça, alguma coisa assim, é a gente fácil perceber e dizer, olha, Deus um dia há de julgar, mas a nossa sensação é que esse dia, que ele seja não amanhã, não no porvir, mas que ele seja no nosso tempo chamado hoje. E Deus, meus irmãos, também julga nos nossos dias. Olha que texto interessante, Romanos capítulo 13, versículo 4, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela, a autoridade, traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Sim, é verdade, meus irmãos. Deus instituiu as nossas esferas de poder aqui, para que essas esferas fossem, como diz a palavra de Deus, Romanos capítulo 13, ministros de Deus, para castigar aquele que pratica o mal. Então, de alguma forma, apesar de a gente saber que a iniquidade está espalhada por todo mundo, Deus continua no seu poder e na sua graça comum, usando essas instituições para que haja relâmpagos ou lampejos de justiça nos nossos dias. Mas quando essa justiça falha, meus irmãos, aí sim a gente tem que lembrar também do juízo eterno de Deus. Que o grande dia haverá, onde Ele há de julgar os vivos e os mortos. E eu quero trabalhar um pouquinho essa concepção, porque às vezes ela soa como um prêmio de consolação, não é verdade? Alguma cometeu um mal terrível contra você, e nada, absolutamente nada aconteceu. E alguém diz para você, mas não se preocupe, porque Deus um dia há de julgar os vivos e os mortos. Parece um prêmio de consolação, porque na verdade o que a gente quer é que nesse tempo que se chama hoje, essa justiça prevaleça. Mas a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas e muitas dessas realidades não vão acontecer no nosso tempo de verdade, vão acontecer no porvir. Só que o que precisamos é começar a enxergar que essa justiça divina, ela é muito mais perfeita e cá entre nós, meus irmãos, cá entre nós, muito mais terrível. Ora, olha o que Hebreus diz. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim, diz o Senhor, pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. E aí esse versículo é duro. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Seja nesse tempo, mas ainda mais no porvir, o que a Bíblia diz, meus irmãos, que é horrível coisa é cair num Deus que é santo, 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 mas justo, justo, justo. E Ele há de julgar as nossas causas. Por isso, a primeira coisa é não enxergue isso como um prêmio de consolação. Não que você deva ou queira nutrir no seu coração um desejo de vingança. De jeito nenhum, esse texto também diz, a mim, diz o Senhor, pertence a vingança. E Ele julgará o seu povo, né? Porque tem gente que, o problema da vírgula é clássico nesse versículo, né? As pessoas dizem, a mim, Filipe, pertence a vingança, vírgula, diz o Senhor. Mas não é isso que a Bíblia diz, é o Senhor dizendo, a mim pertence a vingança, assim diz o Senhor, é a Ele.
mas dentro de nós, nós podemos nutrir sim esse senso da reparação. Mas, caminhando aí com o livro de Eclesiastes, com Salomão, ele diz, mas há tempo para todo propósito e para toda boa obra. Isso quer dizer que Deus tem o seu tempo para julgar todas as coisas, que pode ser hoje, pode ser amanhã nessa terra, pode demorar, mas pode ser na eternidade. Mas o fato é, e creia isso no seu coração, e não é prêmio de consolação, Deus vai julgar essas causas. E a nossa bênção, meus irmãos, como eu falei, como justos, justificados pelo sangue de Cristo, é que nós vamos escapar desse julgamento condenatório. Deus vai julgar sim as nossas vidas, mas nós já sabemos qual é a nossa sentença. Deus pode sim levantar todos os meus pecados, mas embaixo de todos os meus pecados está aqui assinado por Jesus Cristo, essa frase maravilhosa que um dia nós iremos ouvir da boca do próprio Senhor Jesus, perdoado. E toda escrita que é contra nós foi já rasgada, isso será concretizado de maneira mais intensa na nossa alma, na eternidade. E ele continua, reflexão sobre a humanidade, essa humanidade louca que institucionalizou a maldade, dizendo, disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmo como os animais, porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais, e o mesmo lhes sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade, todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo ou para a terra? A verdade é que ninguém sabe. Olha só, ele vai dizer, olha, é assim a nossa humanidade, onde a gente achava que encontrar juízo, se encontrou maldade, onde a gente achava que encontrar justiça, se encontrou maldade, mas a nossa convicção e a nossa certeza e o nosso consolo é que Deus há de julgar os vivos, Deus há de julgar os mortos, Deus há de julgar todas as pessoas, mas aí ele continua a refletir sobre as pessoas, e ele nos compara a quem, meus irmãos? Aos animais. É esquisita essa frase, e ainda diz que Deus quer nos provar, e eles vejam que são em si mesmo como os animais. A palavra aqui provar é o sentido de desmascarar. Deus quer desmascarar a nossa vida e mostrar que, na verdade, nós somos como os animais. Em que sentido? Em dois sentidos, há um mais explícito no texto, mas um que talvez seja um pouco mais implícito. O sentido mais implícito é a nossa própria inclinação para os nossos instintos. Derek Kidner diz isso. A inclinação para a ganância e para a esperteza nos nossos próprios negócios. A gente age com os nossos instintos, muito mais irracional do que a gente acha. Tal é o pecado que existe na nossa vida. E os versículos primeiros aqui, 16 e 17, vão denunciar isso a respeito do ser humano. Ok. Mas o outro sentido, talvez mais presente aqui no texto, é sobre a nossa mortalidade, que todos os homens partilham com todas as criaturas da terra. Gênesis 3,19 diz, você vê isso em vários cemitérios, lá no São João Batista está dizendo isso, porque tu és pó e ao pó tornarás, que do pó vieste e ao pó tornarás. É esse sentido principal que ele está dizendo, que nós somos como animais. O versículo 20, ele diz, que nos apresenta o homem em sua caminhada, Derek Kidner, de pó para o pó, e ele nos confronta com a queda, e isso eu achei fantástico, ele disse, e com a ironia, de que morremos como os animais, porque nós nos imaginávamos como os deuses. O ser humano começa a andar soberbo no seu próprio caminho, achando que é alguma coisa. E Salomão vai dizer, olha, além de vocês serem extremamente maus, se você pode pegar qualquer bichinho que seja, no fundo, depois de anos e anos, engolidos pelo tempo, engolidos pela história, engolido pela terra, todo mundo vira a mesma coisa, o pó. E para que você lembre, e Salomão faz essa ressalva, para que você lembre quem são na verdade esses poderosos. Às vezes as pessoas a quem tememos, às vezes as pessoas a quem admiramos, às vezes as pessoas a quem nós achamos que são algum tipo de modelo.
ou as pessoas que já se acharam tão entronizadas ou raizadas no seu poder, comandando todas as coisas. Salomão fala, olha para que de verdade, que matéria é feita essa pessoa. Um dia será engolida pelo tempo, pela história e pela terra, e da mesma maneira que morrem os animais, todo mundo também de novo volta para o mesmo lugar. Do pó vieste, e ao pó voltarás. Esses donos iníquos da terra, mas que um dia vão completar o mesmo ciclo que você. E aí, meu querido, não interessa, você pode ser enterrado no cemitério mais bonito, você pode ser enterrado com um caixão mais interessante, a cerimônia pode ter sido a mais comovente do mundo, Gênesis 3,19 não vai deixar de ser verdade. Todos nós, ricos e pobres, poderosos e nem tantos, belos e nem tantos, vamos voltar para o mesmo lugar. Do pó vieste, ao pó tornarás. É esse ciclo aqui que Salomão está dizendo. Mas nós sabemos, aqui no Antigo Testamento, que ele tem apenas um conhecimento parcial, e isso é importante, do que acontece no pós-morte. Versículo 21 diz, quem sabe se o fôlego da vida dos filhos dos homens se dirige para cima e os dos animais para baixo, para a terra. É bem verdade, a gente crê nisso, que a Bíblia é uma revelação progressiva, que a gente não deve olhar a Bíblia somente à luz de um versículo, mas à luz de todas as coisas, e nem todas as coisas lá no Antigo Testamento estão reveladas por completo, especialmente as questões do pós-morte, do porvir. Quem vai acabar revelando essa realidade para a gente é o próprio Senhor Jesus e os escritos do Novo Testamento, ok? Vamos todos voltar para o pó, do pó vieste, ao pó tornarás. Isso é uma verdade, todos nós vamos morrer. Salomão aqui já diz, olha, eu sei também que Deus há de julgar, mas ele não sabia nessa época o que é que de fato acontecia. E eu quero remeter vocês a um sermão meu lá de 1 Tessalonicenses, onde o título é para onde nós vamos quando nós morremos. Eu quero aqui ressaltar alguns pontinhos básicos desse sermão, só para a gente relembrar, que a Bíblia não ensina para a gente a doutrina do purgatório, não é para lá que nós vamos quando morremos. A Bíblia não ensina para a gente a doutrina do sono dos mortos. Assim que a gente morre, nós não vamos ficar dormindo num lugar confortável e maravilhoso até que um dia Deus nos acorde. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina a respeito da reencarnação. Essa doutrina de que um dia nós viemos e voltaremos em outra forma, seja humana ou não, aqui para a terra, não ensina isso. E a Bíblia também não ensina a aniquilação da alma. Falei esses pontos todos aquele dia. Ou seja, no momento que você morre, você simplesmente cessa de existir, acabou todas as coisas. O que a Bíblia nos ensina é que nós que cremos em Jesus Cristo, quando nós morrermos, nós estaremos imediatamente com Deus. E quando Jesus voltar, nós ressuscitaremos, meus irmãos. Celebramos isso na semana passada. Hoje de manhã, meus irmãos, nós cantamos isso com o nosso coral. Nós lemos textos assim, e por isso nós somos muito mais felizes. Isso é a grande diferença de nós e dos animais, que Salomão não sabia. Salomão estava falando do ciclo natural da vida, e Jesus vai ensinar do ciclo também sobrenatural, de que nós iremos voltar ao pó, mas assim que a gente volta ao pó, nós que cremos em Cristo Jesus, vamos estar na presença de Deus, aguardando a sua segunda vinda. E quando Ele vier, vai nos tirar de onde nós estivermos e vai nos fazer ressuscitar, todos que cremos em Jesus, com um novo corpo, o corpo glorificado, e nós iremos habitar na nova terra, na nova Jerusalém, onde aí sim, meus irmãos, iremos viver na plenitude da alegria mais plena que eu e você podemos imaginar. E essa é uma notícia incrível. E Jesus, já sabendo disso, obviamente, nos falou das bem-aventuranças e começa a linkar as bem-aventuranças com isso. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque esses serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Todas essas bem-aventuranças há um sentido sim imediato, mas um sentido maior que se completa quando nós estivermos ressuscitados com Cristo Jesus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos.
E quando eu digo que é o sentido também das coisas do porvir, porque nós nunca seremos plenamente fartos de fome e sede de justiça nessa terra. Mas quando nós ressuscitarmos, nós podemos sonhar desde já com esse dia, nós seremos fartos da sede e da fome de justiça que nós temos. Bem-aventurados vocês que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque naquele glorioso dia eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados vocês que hoje sofrem a perseguição por causa da justiça, porque dessas pessoas é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Essa é a promessa para nós, meus irmãos, de que adianta as pessoas lutarem tanto tempo, se um dia voltarão ao pó, de que adianta as pessoas lutarem tantas coisas e promoverem toda essa iniquidade, achando que se dão bem, se um dia, na verdade, além de voltar para o mesmo lugar, para debaixo da terra, quando a levantar, abrirem os olhos, ou vão estar diante de uma pessoa, mas diante de duas sentenças, ou estará eternamente com Deus, ou estará eternamente sem Deus, ou é o céu, ou é o inferno. Mas essa promessa da ressurreição, de desfrutar desse tempo, onde os que choram serão consolados, os humildes de espíritos vão herdar, os mansos vão herdar a terra, os que têm fome de justiça serão fartos, é para todo aquele que crê em Cristo Jesus. E crer em Cristo Jesus significa entender algumas coisas. Crer em Cristo Jesus significa entender que você nasceu como um pecador, que você nasceu distante de Deus, e que você naturalmente, porque você é distante do Senhor, herdou a morte eterna, a desconexão com o Senhor, e que não há nada, absolutamente nada, que você possa fazer para se livrar dessa condição, a não ser que Deus intervenha. E a Bíblia diz que Deus nos amou, e o seu amor por nós interveio na nossa história, e por isso, por amor a nós, Deus mandou Jesus, e colocou os nossos pecados na pessoa de Cristo Jesus, e ao invés de nós sofrermos a condenação eterna, Jesus sofre por nós na cruz, leva sobre si os nossos pecados, e aí nos dá a promessa da ressurreição, e a certeza de que quem crê nessa história é eternamente justificado, perdoado, e vai morar com Deus na eternidade. Se você ainda não creu nessa história, se você ainda não recebeu Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador na sua vida, hoje entregue a sua vida para Cristo Jesus e receba hoje mesmo essa maravilhosa promessa, meus irmãos, de que você vai ressuscitar no último dia e vai herdar a terra. Mas o versículo 22, Salomão diz: pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Olha, Salomão, em outras palavras, está dizendo para a gente, não deixa a amargura tomar conta de você. Sabe por quê? Porque a gente sabe que um dia, a gente todos os dias, na verdade, nós vamos ler os jornais, vamos assistir as notícias, vamos lidar com as pessoas, vamos descobrir coisas terríveis sobre todo mundo, sobre nós mesmos, porque esse é onde deveria haver justiça, vai haver maldade, onde deveria haver juízo, vai haver maldade, e nós sabemos que Deus há de julgar todas essas coisas, mas isso pode provocar dentro de nós uma amargura muito grande. Sabe quando você começa a olhar a vida, poxa, tudo é injusto, tudo é terrível, a maldade está espalhada por todo lugar, eu sei que Deus há de julgar todas as coisas, mas enquanto isso não acontece, o coração da gente pode ficar contaminado com isso, e aí Salomão dá a solução para isso. Sim, você vai perceber isso, mas não deixe a amargura tomar conta de você. Pelo que vi, e essa é uma repetição que ele faz sempre, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa.
ainda que você veja a maldade, ainda que você veja a injustiça, não deixe nada disso tirar o seu frescor interior da vida. Lembre-se que Deus está olhando e você não pode parar a sua vida por causa de todas as coisas que acontecem ao seu redor. Siga em frente, meu irmão. Nesse seu caminho com Deus, nessa sua busca também dessa felicidade ao lado dele. Ele diz: quem o fará voltar para ver o que será depois dele? De fato, Salomão não conhecia a figura pessoal de Jesus, porque ele veio, e ele foi, e ele ressuscitou, e disse para a gente: se existe alguém que sabe que está no porvir, é Cristo Jesus. Guarde isso, meus queridos. 3 coisas. Primeiro, Deus está olhando tudo. Guarde isso. Ele há de julgar a todos, Ele há de julgar a tua causa, Ele há de julgar as nossas injustiças. O Salmo 37, que parece que é um grande reflexo de Eclesiastes 3, aqui, diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor, faze o bem, habita na terra, faz a tua parte, alimenta-te da verdade, e agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, e Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como a sol ao meio-dia. Lembre-se, ainda que você ache que ninguém está olhando, Deus há de julgar. Ele está olhando cada minuto da sua vida e todas as tuas causas. Guarde isso. Deus nos lembra da nossa brevidade, de que nós não somos deuses, mas que viemos do pó e ali retornaremos, mas nós temos a certeza de que Ele nos ressuscitará no último dia. Essa é uma grande diferença. E ali nesse último dia nós reinaremos e estaremos com Ele. Eu queria ler para você o texto de Apocalipse 21, quando a Bíblia nos diz que eu vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Esse é o teu destino, você que crê em Jesus, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e eles enxugará dos olhos toda lágrima. Lembra o que Jesus falou? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E a morte, a nossa desconexão com Deus já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E ao mesmo tempo que a Bíblia nos ensina que a vida é breve, ela nos ensina que a eternidade é maravilhosa, meus irmãos. E se você crê em Cristo Jesus, você ressuscitará no último dia para viver essa realidade que Apocalipse 21 nos ensina. Mas enquanto esse dia não chega, a Bíblia nos diz: senta, chora, vive infeliz, vive na sua amargura, o mundo é mau mesmo, então viva na sua depressão, coisa parecida. Não. Enquanto isso, não deixe essa amargura tomar conta de você. Aproveite os seus dias debaixo do sol, mas lembrando que eles devem ser maravilhosos. Você deve celebrar a vida, mas que o melhor ainda está no porvir, quando nós um dia reinaremos com Ele. Lembre-se disso, meus irmãos, e que Deus nos abençoe. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, Deus, quantas vezes, Senhor, nós olhamos para o nosso lado e de fato a decepção, a amargura e tantos sentimentos ruins tomam conta de nós quando nós nos deparamos com uma realidade tão triste, Senhor, que o nosso país, que a nossa cidade, que o nosso mundo, Senhor, enfrenta, Senhor. Guerras, rumores de guerra, ameaças, ó Deus, mensaleiros, injustiças, roubos, tantas coisas, ó Senhor, mas não deixa, de alguma maneira, isso
roubar também a nossa alegria de viver, Pai. Nós não queremos nos alienar, nós não queremos nos conformar, Deus, mas queremos, ó Deus, tendo fome e sede de justiça, Senhor, celebrar dia após dia a alegria que o Senhor preparou para nós, Deus. Às vezes essa conta da nossa alma é difícil de bater, mas nós sabemos que o Senhor pode, Senhor. Nós sabemos que o Teu Espírito Santo pode fazer tudo isso dentro de nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a crer na Tua justiça e a confiar na Tua justiça. De que se ninguém está olhando, o Senhor, para nós, ó Deus, o Senhor está olhando, e a Tua promessa, Senhor, para nós é que nós, que cremos em Ti, seremos, e já estamos, e seremos perdoados, ó Deus, e toda a sentença que há contra nós, tem o carimbo, o selo do sangue do Teu Filho Jesus. Mas que o Senhor há de julgar, Senhor, as iniquidades, de que o Senhor há de julgar as maldades, seja aqui nessa terra, Deus, seja no tempo breve, seja num tempo longo, ou quando todos nos reunirmos perante o Senhor face a face, Senhor. E como diz a Tua palavra, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo, Senhor. E que a gente também, Senhor, olhe, Senhor, a nossa brevidade, que a gente também, Senhor, olhe a nossa formação, Senhor, que viemos do pó e ao pó tornaremos, de que aqueles que nos ameaçam, aqueles que se levantam contra nós, do pó vieram e ao pó tornarão. O que a Tua palavra nos diz, mas a gente crê naquilo que Teu Filho Jesus nos disse, que nós seremos ressuscitados no último dia, Pai. E se tem alguém, Senhor, aqui, Deus, que ainda não teve essa experiência contigo, ainda não creu no seu coração que só Cristo Jesus pode fazer com que essa pessoa ressuscite, que o Senhor opere a salvação nessa vida, nessa noite, Senhor. Que haja, Senhor, salvação, que haja conversão, que haja mudança de vida, Senhor, para que essas vidas se entreguem diante de Ti, experimentem, ainda hoje, Senhor, essa vida eterna, que é estar com o Senhor hoje e ter a promessa e a certeza de que estaremos contigo eternamente, Senhor. Sela, Senhor, a Tua salvação nessa vida. É que eu quero Te pedir, ó Deus, rogando, Pai, uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, uma semana de certezas e de fés do nosso coração, da Tua palavra que nos alimenta, Senhor, e nos faz entender, Deus, os nossos propósitos, a nossa vida. É o que nós queremos Te pedir, desde já Te agradecer em nome de Jesus. Amém.